Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E na aula passada, nós vimos a última arte da nossa numeração, né? Que foi a sétima, que era a arte audiovisual. E aí a gente trouxe Lu para poder conversar com vocês sobre o cinema e as suas produções, né? E a gente, no caso, encerrou essa numeração. Isso significa que lá tem todas as artes possíveis? Não. Ali são as artes básicas, né, que deram até mesmo inspirações para outras, ou o que a gente pode usar mais comumente como arte. Mas a arte é só aquilo? Não. Por exemplo, outros exemplos de arte. Nós temos a maquiagem hoje, ela é uma arte muito popularizada, né? Todo mundo consegue ter acesso a esse tipo de arte e ela é uma arte, né? Nós temos, por exemplo, arte com areia, com metais, com vários tipos de representação de arte. E aí, isso é até interessante para a gente adentrar na aula de hoje. Nós vamos falar sobre história da arte. E aí, essas aulas de história da arte vão ser divididas, certo? Por épocas. E hoje a gente vai começar pelo início, né? Que é a arte no período pré-histórico. O que é o período pré-histórico? É considerado pré-histórico porque é antes da escrita. Então não tem uma história muito bem registrada em palavras, em contextos, e sim alguns registros que a gente vai conseguir ter, certo? Então a arte pré-histórica a gente vai dividir ela em três, nos períodos paleolítico, neolítico e a idade dos metais, ok? E aí, os primeiros artefatos encontrados que são tangíveis, assim, que são considerados, né, elementos artísticos, foram encontrados no Paleolítico, certo? E aí, um termo muito conhecido, né, que são as pinturas rupestres. E nessa época, os seres humanos eles não tinham uma moradia fixa. Eles eram nômades e eles geralmente durante a noite se abrigavam em cavernas porque eram ambientes mais seguros. Então a gente tem essas cavernas como verdadeiros museus, né? Exposições de arte. Por quê? Porque eles pintavam as paredes com alguns pigmentos, né? Então, essa arte rupestre, ela tem dois tipos. São as pinturas e as gravuras. As pinturas são pintadas com pigmentos. Então, por exemplo, sangue de animais, um resíduo extraído das plantas, das folhas, certo? Então, com esse resíduo, eles pintavam as paredes. E as gravuras, eles iam quebrando a parede, esculpindo na parede. É como se você riscasse e fizesse um corte. Pronto, isso era a gravura. Aqui no Rio Grande do Norte a gente tem um Lajeado de Soledade que tem várias pinturas e gravuras e quem sabe a gente não consegue ir próximo né? Para poder ver de perto essa arte registrada. Então eram pessoas que se locomoviam, né? Eles não tinham uma moradia fixa, mas quando era à noite, eles procuravam um lugar seguro para se proteger. Então, quando, por exemplo, no Lajeado de Soledade, são rochas esculpidas pela função da água. Então, é muito fácil de você fazer gravuras, porque quando você pega alguma coisa que seja cortante, seja uma pedra, ou até mesmo uma unha, assim, você consegue fazer gravuras nela. Então, a gente pode ter tanto pinturas quanto gravuras, ok? E aí, depois desse tempo paleolítico, né, a gente tem o neolítico. E o que é que vai mudar aí? Bom, aí o ser humano ele já foi sedentarizado, ele já tinha uma moradia fixa e já praticava agricultura, já começava a domesticar alguns animais. E aí nós tínhamos um outro tipo de arte, né? Uma outra forma de fazer essa arte. E a mais característica desse período é chamado a cultura da cerâmica cardeal,
que eram esculpidas com conchas, por exemplo, e faziam, vou botar a imagem aqui, faziam uma certa escultura, né? Eles esculpiam cerâmicas para, por exemplo, trocas entre outros grupos e até mesmo como decoração ou utilização no uso diário, por exemplo, para cozinhar alimentos, etc. Então, essa é a maior característica desse tempo. E aí, na Idade dos Metais, né, como já é o terceiro e último período que a gente vai estudar, é diferente porque o nome já diz, Idade dos Metais. Eles utilizavam cobre, então eles usavam cobre, bronze, ferro para poder fazer arte. Então, a arte ela podia ser, por exemplo, uma escultura desse material ou feita por esse material, certo? E aí eles também faziam muitas esculturas, formas geométricas, templos megalíticos. Então, essas características fazem parte desse tempo, ok? Então, até a próxima aula, pessoal. Tchau!